Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia mais uma vez para Lucas capítulo 15, onde nós lemos agora há pouco, no versículo 11, Jesus falando, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Gostaria que você marcasse bem essa frase, uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Pai, abençoe agora, eu te peço mais uma vez a pregação da tua palavra, que teu Espírito venha com poder nos ajudar a ouvir, me ajudar a falar esta noite, que o Senhor controle meus pensamentos, meu raciocínio, minhas palavras, que possam ser usadas por ti, para falar para os corações de cada um presente aqui esta noite. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. E a história que nós lemos sobre o filho pródigo é uma história bastante conhecida, bastante contada. Filmes já foram feitos, é usado como exemplo. Uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. Eu não creio que se trate de uma parábola. O começo, Jesus falou, um certo homem tinha 2 filhos. Uma parábola nunca é tão pessoal. Uma parábola geralmente é introduzida como tal. E contou-lhes a seguinte parábola. E aqui nós não temos mencionando que era uma parábola. Está falando sobre um certo homem, um específico homem, indicando que essa história é real. Ela realmente aconteceu, não é uma ilustração, é algo que realmente aconteceu. Existiu realmente um homem que tinha realmente 2 filhos, e o filho mais novo realmente fez tudo isso que está sendo relatado aqui. E são 3 os personagens. Tem o pródigo, tem o irmão mais velho e o pai. E existe uma riqueza de ensinamentos, uma riqueza de doutrina que nós podemos tirar dessa história, mas nós vamos focar na frase que eu pedi para você marcar no versículo 13, partiu para uma terra longínqua. E o filho pródigo não foi o único que esteve ou estará nessa terra longínqua. Aliás, essa terra longínqua sequer é um lugar. Essa terra longínqua, ela se trata de todo e qualquer lugar ou ocasião ou situação em que nós estamos distante de Deus, nosso Pai Celestial. E o tema da mensagem esta noite é justamente baseado nessa frase. O tema é uma terra distante. Uma terra distante. Todos nós, por natureza, nós nascemos nessa terra distante. Todos nós nascemos separados de Deus. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então todo mundo nasceu nessa terra distante. Todos nós nascemos longe, separados de Deus. Romanos 3,23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem? Todos. Todos. Não fala alguns, não fala muitos, não fala vários. Todos. Todos pecaram. Não há um justo nenhum sequer. Ou seja, todo mundo tem a origem nessa terra distante. Essa terra longínqua. Se você nunca foi salvo, então é nessa terra que você habita até hoje. Mas você não precisa habitar lá. No entanto, esse lugar, essa situação, ela pode ser visitado e habitado também por crentes. Também por cristãos. A população e os visitantes não se resumem apenas nos perdidos. Mas muitos cristãos podem visitar e de fato habitar na terra distante. E hoje eu queria ver o que é que leva alguém a tal lugar. O que levaria alguém a sair da casa do pai para uma terra distante?
Eu gostaria de ver o que acontece chegados nós nesta terra distante e como se dá a volta, se é que ela vai ser dada. Então vamos ver a terra distante em 3 partes. A primeira parte, no versículo 13, nós vamos ver rapidamente o motivo. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante. Assim como o pródigo partiu, o mesmo motivo que nós vamos usar se nós partirmos também. E o motivo pelo que o pródigo fugiu para a terra distante foi basicamente revolta. Revolta. O pródigo, ele estava em fuga, ele estava no modo de escape, ele estava se revoltando, escapando, fugindo de Deus. Talvez ele fugia da sua situação que ele se encontrava, e convenhamos, não era nada mal a situação dele, mas ele se revoltou. Não sabemos se era devido à autoridade do pai, não, nada indicativo disso. Mas quando alguém olha e planeja partir para a terra distante, é uma revolta, ele está se revoltando. Ele está resistindo os convites e as chamadas que Deus tem, primeiramente a ser salvo. Tem muita gente que resiste o chamado à salvação. Relutam. Brigam com Deus. Segundo Pedro 3,9 diz, o Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todo mundo venha a ser salvo, não quer que ninguém se perca. E Ele chama, e muitas pessoas reagem fugindo, resistindo. Mas nem sempre a resistência, a fuga e a revolta é o chamado de salvação. Como eu disse, muitas vezes a terra distante é habitada e visitada por pessoas que são salvas. E essas pessoas fogem do chamado de obedecê-lo. Deus nos chama a segui-lo, obedecê-lo. E muitas vezes nós nos revoltamos e nós queremos fugir. E é para a terra distante. Essa terra longínqua que nós fugimos. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Essas palavras, duplo ânimo, é uma palavra interessante. É a palavra grega dipsique. Di vem de dois, psique vem de mente. Você de duas mentes, você de dois corações. Você que está dividido. Você está dividido. Você tem dois corações, você ora está aqui, ora está ali, você vem para cá, você volta para lá, você está com o pé aqui, está com o pé, você não está fixo. Isso leva à fuga, isso leva à revolta. Às vezes é o chamado a servi-lo. Se você é salvo, Deus tem um plano para a sua vida. Esse plano não gira em torno de você fazer dinheiro, encher o banco, encher a casa, encher a garagem, encher o bolso. O plano que Deus tem para você é um plano que inclui a economia de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Todo o resto é só auxiliar para que nós possamos fazer, cumprir o nosso chamado. E muitas vezes nós resistimos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados nos meios que nós esquecemos os fins. Gente, a nossa vida, nossa carreira, é um meio para o fim, não é o fim em si. Mas lá em João, capítulo 12, versículo 26, Jesus falou assim, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O meu Pai, Deus Pai, vai honrar os que servem a Cristo. É interessante que essa palavra honrar, ela é bastante ampla. Ela quer dizer que Deus vai recompensar. Você sabe, quando você tem um advogado, ou um médico, ou um engenheiro, um profissional, e quando você paga ele, como se chama aquele pagamento? Honorário. Pois esse honorário vem justamente de honra. Jesus falou, dê honra a quem honra. Ele estava falando sobre o quê? O dinheiro, pagar impostos.
Aqui está falando que Deus, ele vai honrar, ele vai recompensar, ele vai pagar. Agora, só um instante, quando a gente fala pagar, todo mundo pensa em catim, cifrão, dinheiro. Não necessariamente. Esse honrar quer dizer, Deus vai lhe recompensar. Eu lhe garanto que tem coisas muito mais valiosas e preciosas nesse mundo do que mero dinheiro. Paz, alegria, uma família firme, estruturada, saúde, sanidade mental e espiritual. Coloque um preço nisso. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, não garante nada. Você pode ter acesso aos melhores psicopatas do mundo, psicólogos, psiquiatras. Não vai dar paz para ninguém isso daí. Mas aqui está dizendo que se alguém me servir, Jesus falando, o meu Pai o honrará. Meu Pai vai recompensar. Ele vai honrar. Ele vai elevar. E muita gente, tamanho é o desgosto e o descaso e a indiferença de servir a Deus, foge. Para onde? Pronto, terra longínqua. Aqui nós temos esse jovem, ele era filho do dono da fazenda. O filho mais velho, o irmão velho mais dele, o filho mais velho do pai, obviamente, ficou na fazenda e serviu ao lado do pai. E se você ler o restante da história, esse filho que ficou e serviu ao lado do pai, ele foi honrado. A ele passou a pertencer tudo. O pai honrou ele. Leia mais adiante, ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão, ele veio ser um servo. Mas você é dono de tudo. Mas muitos fogem, como fugiu o filho mais novo. Não queria servir, trabalhar ao lado do pai e do irmão. Ele falou, me dê o que me pertence. Que na realidade não era nada, porque pertenceria caso o pai, e quando o pai morresse, mas não pertencia a nada. E foi embora para uma terra longínqua. Então você tentar evitar, tentar se esquivar do ministério do Espírito Santo, é você fugir para uma terra distante. O Espírito Santo nos traz convicção do nosso pecado. Lá em João 16, versículo 8, Jesus falou, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você pode ler esse versículo da seguinte forma, e quando ele vier, convencerá, tira o mundo e coloca o seu nome, o meu nome. Quando ele vier, convencerá, deixa eu começar por aqui, o irmão Jaiso do pecado. O irmão Manuel, o irmão João, o irmão Judane, a irmã Vitória, a irmã como se chama mesmo? Gabriela, e assim por diante. Você pode colocar o seu nome, quando ele vier, ele vai convencer-nos. E tem muita gente que não quer ser convencido do pecado. Eu quero desfrutar, eu quero aproveitar, eu quero gozar do pecado, eu quero deitar e rolar no pecado. Eu não quero saber de pecar com convicção. Aí sabe o que eles fazem? Eles fogem para uma terra distante. Porque eles não querem que o Espírito Santo os convença, traga convicção no coração deles. Buscar apaziguar a nossa consciência, indo para uma terra distante. Fugindo da presença de Deus. É uma falácia. Você pode subir para o mais alto monte, a mais profunda profundeza do oceano. Quem vai estar do seu lado é Deus. Então ninguém foge de Deus. Mas nós vamos para uma terra distante. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você cauteriza a sua consciência quando você vai para a terra distante. Quando você foge de Deus. Eu já falei com pessoas afundadas, atoladas no pecado, olham na minha cara e dizem, pastor, a minha consciência não me acusa. E não acusa mesmo. Sabe por quê? Está cauterizada, está desligada. Não estou mentindo, realmente, aquilo para eles não quer dizer nada. Por quê? Porque estão vivendo numa terra distante, buscando se afastar da convicção de Deus.
Efésios 4,19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Aqui está falando justamente com pessoas que desligam a consciência, que cauterizaram a consciência, que foram para uma terra distante, buscar abaixar o volume da consciência. Tudo isso aqui são coisas que nos levam, é revolta contra Deus, é revolta contra o chamado de Deus, é revolta contra o ministério do Espírito Santo que nos traz convicção, é revolta contra a nossa consciência que nos acusa. Então, isso quer para um lugar bem longe, distante de Deus. E nós fugimos e nos privamos no processo de boas influências, de um ambiente salutar, de exemplos que podemos seguir. Nos privamos de ter contabilidade, prestação de contas. Por quê? Porque na terra distante, o filho pródigo gastou todo o seu dinheiro em festa, forró e farra. Ninguém conhecia ele lá. Terra distante, não devia nada para ninguém, ninguém conhecia ele, não conhecia ninguém. Eu penso na Lisandra, que em breve vai para os Estados Unidos, lá ninguém conhece ela vai para uma terra distante, justamente tentando fugir. Não, estou brincando. Mas entenda, o que a Lisandra, não que ela vai fazer isso. Mas não vai ter ninguém lá, aqui para pai, mãe, família, pastor, irmãos. Eu vou contratar um drone, para filmando. Tem um drone chamado Deus, certo? Já está lá, não precisa contratar nenhum drone não, pastor. Eu sei. O que nos leva a se revoltar contra Deus, contra a nossa consciência, contra o Espírito Santo, contra o chamado? Insatisfação da nossa condição, como eu disse, nossa rotina. Insatisfação com as nossas finanças, insatisfação com o nosso estado civil, insatisfação, enfim, insatisfação. Em Hebreus 13, diz no versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Se a gente conseguisse chegar a um ponto que nós estaremos contentes e satisfeitos, pelo simples fato que nós temos, acima de tudo, Deus. Gente, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Não há nada de errado você querer um carro, uma casa, um jet ski, se chamar para passear de vez em quando, não tem problema. O problema é quando o seu contentamento e satisfação está dependendo de coisas. Quando o seu contentamento e satisfação está dependendo de quanto dinheiro você tem no banco. Esse que é o problema. Aqui está dizendo isso. Sejam vossos costumes sem avareza. Ou seja, não sejam avarentos, não queiram mais do que é necessário ou do que é certo. Não há nada errado em você ter mais do que é necessário, conquanto que isso não seja algo no qual depende a sua felicidade. Eu ouvi contar uma história uma vez de uma certa pessoa, não é ninguém aqui da igreja, vocês nem sabem quem é, mas essa pessoa, ela tinha um problema com comida. Não sei se passou fome quando era criança, não sei qual era o problema. Não era a Bia, gente, não era a Bia. Eu falei, não é da igreja, não é da igreja. Mas essa pessoa, ela comprava comida e guardava embaixo da cama. Muita comida, inclusive comida que não deveria estar debaixo da cama. Tipo carne, peixe, frango. Nem sempre batido. E aquilo apodrecia Mas se não tivesse, outra pessoa que eu conheço, mas não verá sabe de que eu estou falando, e não é ela, não é ninguém daqui da igreja, essa pessoa, se não tiver dinheiro no bolso, ela tem que sair, ir para um banco 24 horas, destacar o dinheiro e botar no bolso. Agora estou bem. Enquanto não tem o dinheiro no bolso, a pessoa começa a coçar, bolhas. A pessoa literalmente tem que sair de casa e ir até um banco 24 horas, passar o cartão, colocar a senha, pegar a grana, botar no bolso e dizer, agora está bom. Esse que é o problema.
Não é o dinheiro, é esse amor ao dinheiro. Esse apegamento ao dinheiro e coisas materiais. Essa mesquinheza. Sabe, a pessoa não tem dinheiro para ajudar ninguém. Agora, está nadando dinheiro, mas não tem dinheiro para ajudar ninguém. Não, porque eu preciso de cada centavo. Se eu partir com 1 centavo, eu morro. Pois é. Isso leva, a insatisfação leva a uma busca de querer fugir e se afastar. Às vezes a revolta e a fuga se dá em busca de liberdade. Quero ser livre. Esse filho pródigo, com certeza, queria se ver livre do pai, se ver livre das tarefas, da rotina, na fazenda, sabe? Fazenda sem acordar cedinho. Quando o sol levanta, você levanta junto. Você tem que ordenar as galinhas e colocar eu sei que não é na galinha, mas eu estou só dizendo isso para ver se tem alguém acordado aqui ainda. Você acorda cedo para cuidar dos bichos, para dar água para os bichos, De repente esse filho pródigo falou, estou cheio dessa vida. Cansei dessa vida, essa rotina, é o todo dia. Eu vou para uma terra distante. Pois é insatisfação. João 8,36 fala assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, todo contentamento do mundo você encontra em Cristo, e toda liberdade do mundo você encontra em Cristo. Fala, não pastor, porque essa coisa de ser crente, de Cristo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer... A diferença é o seguinte, com Cristo, você está livre do poder do pecado. Você não pode escolher, mas é uma escolha. O perdido não tem escolha. O perdido faz, porque é só aquilo que ele faz. Não tem um plano B, não tem opção B. É aquilo. Mas quem conhece a verdade tem uma escolha. Você está livre para escolher. Quem não tem Cristo, você não está livre para escolher. Você é escravo do pecado, a Bíblia fala. Você está escravizado, amarrado, acorrentado, preso. E é muito triste quando pessoas que foram libertas escolhem voltar às correntes e aos grilhões do pecado. Mas estamos livres. O que nos leva a uma terra distante? Revolta, insatisfação, rebelião. Olha o versículo 14, vamos ver o resultado. A terra distante em 3 partes. A primeira é a revolta, a segunda é o resultado. Versículo 14. E havendo ele, o pródigo, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer. Sabe qual é o resultado quando alguém parte para a terra distante? Sofrimento. Essa palavra padecer quer dizer sofrer. É sofrer. Quando partimos para uma terra distante, pode escrever com assim embaixo, vai haver sofrimento. Não foi no começo. No começo, a gente lê, era ferra, forró e festa. Toda noite, maravilha. Amigos para toda parte, amigos. Até que acabou o dinheiro. Aqui fala. E havendo ele gastado tudo, pronto. Quando gastou tudo, sumiram os amigos, acabaram-se as festas, houve uma fome, ele passou necessidade e começou a sofrer. Por quê? Porque é isso que você encontra na terra distante. Sofrimento. Esse sofrimento que sempre acontece, afeta a nós mesmos porque nós perdemos bênçãos. Afeta a nós mesmos porque nós forçamos a mão de Deus a nos disciplinar. E lá em Hebreus fala que se nós pecamos e Deus não nos disciplina, é um sinal de que nós não somos salvos. A Bíblia fala, se não há disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Não sois filhos. Então entenda, quando você vai, quando eu vou, quando nós vamos para uma terra distante, haverá sofrimento, porque nós estamos chamando a mão de disciplina de Deus. E se você acha que não vai ter disciplina, você está errado. E se você não tiver essa disciplina, pior ainda, porque é sinal que você não é salvo. Porque Deus açoita todo aquele que ele recebe como filho. É o mesmo contexto
lá em Hebreus. Não vamos pular por uma questão de tempo, mas leiam depois. Nós afetamos a nós mesmos, porque perdemos bênçãos, porque forçamos a mão de disciplina de Deus, e o mais irônico é porque nós não achamos aquilo que buscávamos. Essa é a parte mais irônica dessa história toda. O filho queria liberdade. O filho queria sair daquela vida da fazenda. Sabe onde é que ele acabou? Trabalhando com porcos. Não só trabalhando, mas vivendo com os porcos, comendo a comida dos porcos. Ele queria escapar da vida de fazenda e agora estava vivendo não como um fazendeiro, mas como um animal de fazenda. Trabalhando, vivendo, dormindo e comendo junto aos porcos. Nesse contexto judaico, não tinha coisa pior do que lidar com um porco. Era a coisa mais baixa, mais imunda, mais proibida, mais... Pois bem, era isso que ele buscava? Não. E quando nós vamos para uma terra distante, buscando liberdade, buscando riqueza, buscando seja lá o que for, você vai encontrar tudo menos aquilo que você buscava. Você vai encontrar sofrimento. Foi o que o pródigo encontrou. É o que nós vamos encontrar se nós partirmos para uma terra distante. Ao invés de acharmos liberdade, nós vamos encontrar escravidão. Ao invés de encontrar alegria, nós vamos encontrar tristeza. Em vez de encontrar o que queríamos, vamos ter vergonha e decepção e pesar. Mas pastor, não era isso que eu queria. Eu sei que não era. Mas é isso que você tem. Não vá para a terra distante. O pródigo buscava festas, amigos, gastança. Lá em Lucas 15, versículo 15, a gente encontra ele sozinho, na miséria e na fome. Versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Diga uma coisa, que trabalho é esse que ninguém lhe dá nada, hein? A gente chama isso de escravidão. Trabalhar de graça é escravidão. Ele buscava liberdade e se encontrou escravizado. Ele buscava abastança, estava comendo comida de porco. Ele buscava amigos, ninguém lhe dava nada. Todo mundo, fugiu. É irônico, mas na terra distante você não encontra o que você achava que ia encontrar. Quando você vai em busca do pecado, quando você segue as promessas do pecado, nós não vamos encontrar o que o pecado e o diabo prometeu. Não fique surpreso que o diabo mente, ele é o pai da mentira e mestre do engano. Nós afetamos não só nós mesmos, mas nos afetamos a outros. Afetamos as pessoas que nos amam, nós causamos dor, decepção, tristeza. A gente lê no versículo 20 de Lucas 15, quando o filho pródigo está voltando para casa, arrependido do que fez, o versículo 20 fala, e levantando-se foi para o seu pai. Ele falou, chega disso. Aqui eu não estou ganhando nada, estou comendo comida de porco, morando aqui no meio do nada, eu estou fazendo o que aqui? Mas ele voltou para o pai, e diz aqui, seguindo no versículo 20, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quando ele ainda estava lá longe, o pai dele viu. Por que você acha que o pai dele viu ele de longe? Como se deu isso? O pai dele, imagine a cena. Depois dos afazeres cotidianos. Eu imagino que ele ia para a porteira da fazenda, a muralha, não sei como era a situação exata, mas ele ia para a frente da propriedade. E todo dia eu imagino que ele ia para lá e ficava olhando o caminho para ver se o filho dele voltaria naquele dia. E todo dia, não sabemos quanto tempo se passou, mas eu imagino que todo dia ele sentava ou ficava em pé, mas ficava olhando, pensando, será se é hoje que o meu filho vai voltar? E com tristeza e coração quebrado, e diz aqui, viu o pai e se moveu de
íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O pai estava esperando ele. E quando ele viu de longe, será que é ele? É aquele meu filho? Ele está meio magro, ele está achando meio mal, mas será que é ele? É ele, é ele! E ele saiu correndo para abraçar e beijar o seu filho. Ele causou sofrimento para o seu pai. Ele causou confusão na família quando ele voltou e o irmão dele o resistiu. E causou uma discussão entre o irmão mais velho e o pai, porque o pai deu uma festa e o filho mais velho falou: eu a vida inteira trabalhei para você, você nunca me deu um cabrito sequer. E agora esse desperdiçador que gastou o dinheiro todo, você mandou matar o boi cevado. Causou discussão na família. Causou tristeza. Quando nós partimos para a terra distante, nós causamos sofrimento para nós e para as pessoas ao nosso redor. Na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Não pense que todo mundo, que quem peca, peca e não afeta ninguém. Minha vida, meu pecado. Não, é o seu pecado. Mas as consequências do nosso pecado vão afetar pessoas que não têm nada a ver com a história. Inocentes nisso tudo. Vai afetar também não só a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, mas afetará pessoas que nos seguem, pessoas que talvez ainda sequer existem. Vai afetar familiares, amigos, colegas, pessoas em nosso futuro que vão ser impactados pelo pecado do nosso presente, pelas consequências do nosso presente. Rebelião gera e fomenta rebelião. O que nos leva a uma terra distante, revolta. Qual o resultado? Sofrimento, separação, escolhas e opções piores. Gente, cada vez que você tem uma opção, você tem uma opção boa e uma não tão boa. Cada vez que você pega a opção não tão boa ou errada, as subsequentes opções que lhe se apresentarão serão sempre menos melhores e mais piores. Eu sei que português não é o ideal, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até que chega um ponto na sua vida que você tem escolhas entre ruim, ruim e ruim. Não temos opção boa. E cada vez que nós tomamos uma decisão errada, uma decisão ruim, entenda que nessa direção só tem decisão mais ruim, e mais ruim, e mais ruim, e pior, e pior, e pior. Até chegar um ponto que você não resta mais opção boa. É ruim, ruim ou ruim. Ou ruim, péssimo, pior. Esse é o resultado de ir para a terra longínqua. Olha comigo no versículo 17, ainda na sequência da história. A terra distante em 3 partes. Número 1, nós temos a revolta. Número 2, nós temos o resultado. Vamos ver agora como e se dá o retorno. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Essa frasezinha aqui no versículo 17, tornando em si, se eu pudesse transliterá-la, ela significa o seguinte: quando ele se deu conta. Quando ele voltou aos sentidos, até quando a luzinha acendeu. Sabe aqueles momentos que a luz acende, você percebe, peraí. Foi esse momento, esse tornando em si, foi justamente isso. O pródigo estava lá, no meio da lama, no meio do porco, comendo comida de porco na pocilga. Ele falou: peraí, um minutinho só um instante. Aí ele fala: quantos trabalhadores que o meu pai tem, que tem abundância de pão? E quando na Bíblia fala abundância de pão, não quer dizer que tinha um monte de pão francês, um monte de pão em bisnaga, pãozinho. Não, pão quer dizer comida. Não era só pão, tinha carne, tinha queijo, tinha pizza, hambúrguer, tinha acarajé, tinha tapioca, tinha filé mignon, tinha... Alguém está com fome? Que pena. Pois é,
tinha comida, gente. Ele falou, olha, na casa do meu pai, na fazenda, e a fazenda tem fartura, gente. Havia fartura na fazenda, tinha alimento de toda espécie, abundante, fartura. E eu aqui. Os empregados do meu pai têm fartura. E eu aqui, o filho, o herdeiro, com licença, o ex-herdeiro, o herdeiro, estou morrendo de fome, passando necessidade, andando com os porcos. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Eu vou voltar e eu vou confessar, vou me arrepender de coração, de verdade. E foi isso que houve. Houve um arrependimento, não só de boca, mas de coração e de verdade. Não era um arrependimento pelas consequências do pecado. Era um arrependimento pelo pecado. Era um arrependimento porque ele pecou contra o Pai e contra o céu. Uma coisa é você se arrepender devido às consequências. Esse arrependimento não tem muito valor perante Deus, não. Deus fala, se você recebe açoites pelo mal que fez, problema teu. Que glória tem em sofrer com isso? Que vantagem tem você sofrer? Você não fez? Então arque as consequências. Tá bom essas bolotas aí? Tá não. Bom, você que pegou o dinheiro lá, gastou tudo, torrou, agora, bom apetite. Bon appétit, mon chéri. Quer um pouquinho de sal? O arrependimento aqui não era para as consequências. O arrependimento aqui ele falou, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele estava arrependido de verdade. A confissão, note, foi sincera, não havia motivo, não havia agenda, não havia interesse algum. No versículo 18, ele diz, e demonstra esse arrependimento. E depois no versículo 21, ele repete. No versículo 18, ele ensaiou. E no versículo 21, ele declarou. Versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou, olha, pai, eu pequei contra Deus, acima de tudo contra Deus, eu pequei contra ti. E eu sei que eu não mereço mais ser chamado seu filho. Note que ele não veio dizendo, e aí paizão, tudo bem? Posso voltar lá para o meu quarto, me dar uma mesada, dinheiro, posso ter de volta as chaves do carro. Tudo normal, né paizão? Né painho? Ele falou, eu não sou digno. Eu aceito e eu entendo que eu não sou digno de ser o seu filho, pelo que eu fiz. Ele não estava lá, paizão, desculpa aí, velho. Foi mal que eu fiz, viu? Mas tá tudo normal, né, paizão? Tudo normal, né? Só tem uma graninha. Ele falou, eu não sou digno de ser teu filho. Isso é arrependimento de coração e de verdade, sem interesse, sem agenda, mas reconhecendo que pecou contra Deus e contra o Pai. E agora, no versículo 19, olha o que ele fala. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Para quem não sabe, o jornaleiro não é quem vende jornal, não. É o diarista. Ele falou, olha, me faça como um dos seus boia-frias. O jornaleiro trabalhava um dia e recebia. Trabalhava um dia e recebia. Era um boia-fria, recebia no final do dia. Eu não sou digno de ser o seu filho. Eu só peço uma coisa, me dê um emprego. Me coloque para trabalhar na sua fazenda. Porque eu entendo e aceito que eu não mereço ser seu filho. Eu não mereço os privilégios de ser seu filho, eu não mereço nada disso. Eu só peço que você me dê um emprego, para que eu possa ter um lugar para dormir e comida para comer. Isso é um coração quebrantado, arrependido, se sujeitando à disciplina e à justiça.
E não alguém que fala: o quê? Quer dizer que eu vou ter que trabalhar, mas eu sou o seu filho, eu sou o herdeiro. Enche na boca, eu sou o herdeiro, eu sou filho do dono. Não, senhor, você levou a sua parte. E você gastou nas suas festas. Você aqui não tem mais nada. Mas o pai não precisou falar isso para ele. Ele sabia e ele aceitava as consequências do pecado dele. É isso que acontece quando você volta da terra distante. Quando volta, muitos não voltam. Vivem comendo bolota de porco no meio da lama o resto da vida. Porque o orgulho e a intransigência e a dureza de coração não os permite agir como o filho pródigo agiu. Recentemente tive uma espécie de conversa com algumas ex-pessoas aqui da igreja que há anos aprontaram, saíram no ovo deles. Eu não ouvo falar deles há anos. Bem diferente a atitude. Bem diferente. Sabe onde estão? Na terra distante ainda. Estão na terra distante, por quê? Porque o orgulho, a intransigência, a dureza de coração é uma atitude totalmente diferente a essa que temos aqui do pródigo. Nunca se volta da terra distante sem trazer consigo cicatrizes, consequências e carga extra. Quando você volta, você nunca volta como você foi. Lembra a história de Naomi e Elimeleque? Ela foi, o marido, 2 filhos. Ela voltou, anos depois ela foi para uma terra distante, longe do povo de Deus, porque tinha uma fome. Ela foi embora, fugiu de Deus. Não confiou em Deus. Foi resolver do jeito deles. Ok. Quando voltaram, voltou ela. Marido morreu. Os filhos morreram. Ela só não voltou sozinha, porque Ruth, pois é, ela foi, a família foi tudinha, voltou ela. E quando ela voltou, ela falou: me chame agora de Mara, que quer dizer amarga. Ela voltou amarga. E ela teve a audácia de falar: porque o Senhor me tratou mal. Deus falou: fui eu que mandei você sair? Foi eu que mandei você fazer as malas e fugir de mim? Fui eu! Então entenda, ninguém nunca volta da terra distante do jeito que saiu. Sempre vai trazer cicatrizes, lágrimas, sofrimento, consequências, peso extra, carga extra, dificuldades e problemas. Sempre. Aqui temos um jovem, saiu herdeiro, cheio de dinheiro, cheio de alegria, cheio de esperança. Voltou um trapilho mal cheiroso, falido, que foi só em boia fria na fazenda do pai. Aí eu pergunto, valeu a pena? Eu não sei quanto tempo que ele farrou e esbanjou, mas eu te garanto, por mais tempo que fosse, não compensou. Porque o pecado nunca compensa. Nunca compensou, nunca vai compensar. A terra distante é um lugar melhor não ser visitado. Leia o relato de quem já foi para lá. Leia as histórias de quem já esteve lá. Veja os exemplos, tanto na Bíblia quanto ao nosso redor. Infelizmente. É um lugar melhor deixado, não visitado. O que nos leva a uma terra distante é a revolta. Primeiramente contra Deus. O resultado é separação, dor, sofrimento, escolhas piores, consequências. E o retorno é sempre que nós voltamos pior do que nós fomos. E só há retorno mediante um arrependimento verdadeiro, sincero e de coração. Senão, fica preso lá, na terra distante.
Então vamos nos manter na casa do nosso Pai. Vamos manter intimidade na casa do nosso Pai. Não vamos para a terra distante, irmão, não. E vamos nos alegrar na presença de Deus. E vamos orar. Pai amado.